Você sabia que todas as crises que existiram no mundo ao longo da história, por detrás delas, sempre existiram as questões espirituais? Eu sei que normalmente quando a gente fala de crise, né, a ideia que se tem é que a crise é apenas uma questão social, né? Uma questão social e financeira, mas não é. Todas as crises que existiram ao longo da história, elas foram causadas devido ao afastamento das pessoas de Deus. E a gente pode ver isso claramente no livro de Jeremias, do capítulo 1 ao capítulo 3, quando Deus mostra ali a situação espiritual de Jerusalém, como que estava vivendo Jerusalém naquela altura, tá? Jerusalém enfrentava uma profunda crise ética, espiritual, política e moral. A sensação que o povo tinha era que Deus havia virado as costas. Por quê? Quando Deus trouxe Jerusalém, o povo dele ali para Jerusalém, o que Deus esperava ali? Que eles permanecessem ali em Jerusalém e não virassem as costas para Deus. Não foi o que aconteceu, né? Naquela altura, tanto os sacerdotes como o povo substituíram a Deus, trouxeram os deuses desse mundo, né? Deus de pau, de pedra, e tiraram a confiança que deveria estar apenas em Deus para colocar a confiança nesses deuses que foram fabricados por mãos humanas, né? E como consequência disso, desse afastamento todo dos sacerdotes e das pessoas da presença de Deus, né? Eles então foram buscar alternativas, né? Outras alternativas. E uma delas foi Jerusalém fazer aliança naquela altura, né? Com a política regional, e isso gerou uma corrupção moral muito grande naquela altura. Então, Deus ficou observando sem intervir, observando e vendo até que ponto queria chegar aquela situação. E o afastamento foi tão grande naquela altura que Jerusalém mergulhou numa crise ética, numa crise moral, numa crise espiritual. E, consequentemente, né, devido a esse afastamento, então começaram ali um período de extremo sofrimento por conta de Jerusalém ter rejeitado, trocado a Deus pelos deuses desse mundo e se apoiado na política, no poder que o mundo lhe oferecia. Você sabe que o reino de Deus nunca dependeu, nunca precisou do poder desse mundo, né? O reino de Deus sempre viveu e dependeu do poder da fé, do poder de Deus. Deus não permite que nós venhamos colocar a nossa confiança em nenhum outro além dele, porque ele é a nossa rocha, ele é a nossa salvação, né? E Deus começou a observar um jovem chamado Jeremias. E Deus então chamou Jeremias para que Jeremias viesse, né, falar com respeito a toda aquela situação moral e espiritual que estava acontecendo em Israel. E Jeremias, então, quando Deus o chamou, Deus, interessantemente, que antes de Deus mostrar para Jeremias a situação de Israel, né, porque quem é que vai querer se enfiar em um problema, né, que, digamos assim, que não é seu, né? Ninguém. Então, Deus, antes de mostrar para ele toda aquela situação, aquele problema que estava acontecendo ali em Jerusalém, o que Deus fez? Deus se revelou para ele. Deus se revelou para Jeremias, e não só se revelou para ele, né? Como mostra lá no capítulo 1, né, Deus dizendo para ele que desde o ventre, antes de ser formado, havia escolhido ele.
Então Deus faz a promessa a ele de guardar, de proteger, mas ele teria que ir e falar contra a situação moral e espiritual daquela altura, naquela época, com respeito a Jerusalém. E Deus então, depois de chamar, fazer a promessa a ele de guardar, né, de livrar ele, Deus então começa a mostrar para ele a situação de Israel, de Jerusalém, desculpe. Quando Deus então traz ali, né, você pode acompanhar no capítulo 2, Deus mostra a ele a visão de uma vara de amendoeira e a visão de uma panela fervendo. E Deus abre o entendimento dele para que ele possa entender que aquele galho de amendoeira que ele enxergou, né, ele representava a vigilância de Deus, né? Deus estava vigiando, vendo aquela situação. Aquela situação não estava ali largada, abandonada, embora essa fosse a ideia que estava sendo propagada, falada naquela altura, né? Mas não condizia com a verdade. Deus estava ali olhando, vendo tudo, né? Deus estava ali observando tudo. E quando Deus mostrou aquela figueira para Jeremias, Deus estava então dizendo para ele: olha, Jeremias, eu não me esqueci não. Eu tenho visto toda a situação de Israel, a corrupção moral, espiritual, o afastamento dos meus sacerdotes, né? A conivência com o que é errado, né? A aproximação deles com o mal. Eu tenho visto que eles me rejeitaram, trouxeram outros deuses para o meio de Jerusalém, né? E Deus até pergunta: houve alguma geração que trocou o seu Deus, né, por outros deuses? Todavia Israel me trocou, né? Deus fala isso para Jeremias, Deus mostra isso a Jeremias, né? Deus mostra ali, né, o sentimento que havia dentro dele por ele ter sido trocado, né, por outros deuses. E quando Deus mostra aquele galho de amêndoa ali para Jeremias, Deus está mostrando a situação naquela altura de Jerusalém. E a segunda visão que Deus mostra a Jeremias é uma panela fervendo. Porque essa panela, né, muitos falam que ela representa o juízo de Deus, né? Porque naquela altura, né, o mal que entrou em Jerusalém veio do norte, né? A Babilônia avançou contra Jerusalém, né? Naquela altura, e a sua principal rota de entrada foi pelo norte. Mas não é apenas esse significado, tá? A questão também da panela fervendo era para que Jeremias visse ali a situação, a condição espiritual de Israel. Israel estava fervendo, a situação ali espiritual estava pegando fogo, não fogo de estar bem, né? Mas se consumindo devido, né, ao afastamento daquela nação, daquele povo, né, que deixou ali a fonte de água viva, que é o Senhor, o nosso Senhor. Você sabe que sem Ele não há vida, né? E como naquela altura havia muitos sacerdotes, então Deus estava mostrando para Jeremias que se ele entrasse naquela panela, né, ele iria se queimar. Você sabe que quem mexe em panela quente tem o risco de se queimar, não é mesmo? E Deus estava mostrando para ele que seria árduo aquela luta, né? Que ele deveria sim falar contra, né, os sacerdotes, falar contra, né, aos costumes daquele povo, né, que deixou de ser cristão para viver o mundo, para se voltar para esse mundo, né? Deixou o manancial das águas cristalinas para se banhar no esgoto. E Deus estava mostrando para ele que seria árduo aquele caminho, mas que era necessário ele então ali o fazer, como nos dias de hoje, né? Interessante que a história ela vai se repetindo, né? O que Jeremias viveu naquela altura, né? Aquela crise ética, moral,
e espiritual, né, que Jeremias viveu naquela época e falou contra ela, pregou contra ela, não é diferente nos dias de hoje, né? Porque a crise que hoje nós vivemos nesse mundo, seja ela qual for, moral, ética, espiritual, ela se dá pelo afastamento do homem de Deus. Toda vez que o homem ele se afasta de Deus, né, ele vai substituir aquele buraco, aquele espaço que ficou com alguma coisa. Né? Ele vai colocar alguém ali, alguma coisa no lugar daquele espaço que ficou, não é mesmo? Para ocupar, para preencher. Né? Porque uma vez vazio, então nós vamos buscar algo para preencher a nossa vida. E é aí que mora o perigo espiritual de se estar vazio, porque nós vamos substituindo o lugar que é de Deus com aquilo que não deveria ser, né? E aí vem toda a promiscuidade, né? A corrupção generalizada, moral, espiritual, que não é diferente no dia de hoje, né? Nós vivemos uma crise ética muito grande, né? Moral, espiritual, né? E Deus ele tem visto tudo, e mesmo que pareça que Deus tenha virado as costas ou se esquecido, isso não é verdade. Deus não se esqueceu, ele não perdeu o controle da situação, mas ele tem observado, né? Tem visto, como na época de Jeremias, e tem levantado homens e mulheres de Deus que venham então fazer com que as pessoas venham compreender que elas precisam se voltar para Deus, né? Na verdade, o papel árduo do homem de Deus é conduzir essas pessoas novamente ao manancial das águas. Porque enquanto o ser humano estiver longe do manancial das águas, longe da presença de Deus, então o natural é que ele venha cada dia se afundar mais, não é mesmo? Na lama, né, espiritual, se afundar na lama moral, né? A gente vê hoje, por exemplo, né, as pessoas aceitando as propostas desse mundo, se corrompendo, né, vivendo por poder, por fama, por dinheiro, né, vivendo os caprichos desse mundo e criando um Deus à sua forma, ao seu molde. Logo mais para frente nós vamos continuar falando sobre a história de Jeremias, né? Nós vamos ver que Deus fala que aquele povo, o Deus dele, daquele povo, era o seu próprio ventre, né? Porque o ser humano, quando ele está vazio e ele não quer ser confrontado nos seus erros e nos seus pecados, então ele cria ali um Deus para si, né? Porque o evangelho, ele é para confrontar, o evangelho não vem para trazer conforto para ninguém, o evangelho vem para confrontar as más atitudes, o mau caráter, para levar o ser humano a corrigir aquilo que está errado na sua vida. Porém, a ideia que o mundo traz é que o evangelho tem que ser uma porta larga, que aceite tudo, que esteja aberta a tudo, e inclusive a pessoas de mau caráter que usam ali, né, a inocência alheia para se beneficiar, para se promover, né, para adquirir poder, riquezas, enfim, né, para a nível desse mundo se estabelecer. E o evangelho não é para isso, minha amiga. Não é para isso. O evangelho é para a salvação das almas. A palavra de Deus é para a salvação das almas. A palavra de Deus é para confrontar os nossos pecados, porque todos nós temos o que mudar, o que melhorar, né? Todos nós temos pecados. Todos nós temos o que mudar, o que melhorar a cada dia, como cristão, não é mesmo? Como pai, né? Como você, o senhor como pai tem que melhorar como pai, a senhora como mãe, como filho, né? Como servo de Deus. Nós temos que todos os dias estar tirando aquilo que está demais na nossa vida, né? Os excessos, né? E buscando ter o tempero do Espírito Santo em nossas vidas. Então, se o Evangelho não confronta as nossas atitudes erradas, é porque esse Evangelho não vai te levar para o céu.
O evangelho que leva para o céu é aquele que confronta aquilo que está errado dentro de cada um de nós, né? Aquele que nos leva à consciência do arrependimento, né? O pesar das nossas atitudes, né? E não promover um mundo para que as pessoas possam condicionar a sua vida espiritual ao seu bem-estar nesse mundo, né? Muitas pessoas medem a sua condição espiritual pelo grau de conquistas que elas alcançaram, né? E se nós olharmos na palavra de Deus como a exemplo de Jeremias, onde estamos meditando, nós vamos ver que essa não era a situação que estava agradando a Deus naquela altura, né? O povo estava afastado e precisando se voltar para o manancial de águas vivas, né? Como que nós vamos enxergar a luz se a pessoa continuar nas trevas? Muitas pessoas reclamam porque não vê o agir de Deus, reclama porque não vê, né, a ação de Deus em suas vidas, né? E elas até questionam se Deus existe ou por que Deus não está vendo aquela situação que ela está enfrentando. Minha amiga, mas para enxergar a luz, nós temos que estar na luz. Imagina uma pessoa cega. Como é que ela vai enxergar a luz? Sem que primeiro venha ter as suas vistas, né, restabelecidas e curadas, né? Assim somos nós. Enquanto a pessoa estiver mergulhada no pecado, como era Israel naquela altura, Jerusalém naquela altura, como que a gente vai enxergar, né, o manancial de águas vivas, né? Como que vamos enxergar o manancial de águas vivas que é o nosso Senhor Jesus? Então, o que Deus então permitiu naquela altura, tá? Deus permitiu que Jerusalém fosse invadida, porque algumas vezes Deus permite e cria problemas para a gente poder se voltar para Ele, né? Para a gente poder se voltar para Ele e então buscar a sua face, né? Buscar a sua face e se livrar ali daquele engano que está imperando, né? Governando naquele momento na vida do povo de Jerusalém, né? E outras vezes Deus quer que você venha buscá-lo para que você possa então não só se livrar, mas também compreender aquilo que Deus quer de você. Tá? Que Deus abençoe o seu dia. Nós vamos continuar mais com esse estudo. Nós voltamos, né, com o próximo capítulo, o capítulo 2, falando com respeito à situação moral e espiritual de Jerusalém nos tempos do profeta Jeremias. Deus te abençoe.